Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje a gente vai conversar sobre suplementação proteica associada à musculação no tratamento da sarcopenia em idosos. E eu vou começar esse vídeo aqui fazendo a seguinte afirmação: idoso precisa tomar proteína e fazer musculação. Idoso precisa tomar proteína e fazer musculação, principalmente se esse idoso tem sarcopenia. E o que é sarcopenia? Sarcopenia é uma doença de ordem neuromuscular caracterizada não apenas pela perda significativa e progressiva da massa muscular. Porque algumas décadas atrás, a definição de sarcopenia era basicamente isso, uma perda significativa e progressiva de massa muscular. Porque se a gente for pegar a palavra sarcopenia e quebrar para tentar entender o significado, sarco significa músculo, penia, perda de músculo. Só que com o passar dos anos, com o passar das décadas, essa definição de sarcopenia foi sendo cada vez mais atualizada e hoje nós já entendemos que a sarcopenia não é apenas a perda da massa muscular, mas a perda da força e do desempenho funcional. Portanto, a sarcopenia é a perda significativa e progressiva da massa muscular, da força muscular e do desempenho funcional. A depender do estágio que a gente está falando, porque ela tem estágios. No primeiro estágio, você tem apenas a perda de massa muscular, e que fique claro que essa perda é significativa, clinicamente relevante e com caráter progressivo. Então, no estágio 1 ou no estágio leve da sarcopenia, você tem apenas a perda de massa muscular. No estágio 2, além da perda de massa muscular, você também tem a perda da força muscular. O estágio 2 é o estágio moderado. E no estágio 3, ou estágio mais grave, você tem, além da perda de massa muscular e de força, você também tem a perda de desempenho funcional. A sarcopenia ela é muito associada a idosos, mas não são só os idosos que são acometidos pela sarcopenia. Tem uma série de doenças que a sarcopenia se manifesta, mas a maioria das pessoas que têm sarcopenia são idosos. Então, utilizar intervenções para prevenir ou tratar a sarcopenia é muito importante. Duas dessas intervenções muito efetivas para tratamento da sarcopenia nos idosos é a suplementação proteica, ou uma maior ingestão proteica através dos alimentos. Nós vamos falar aqui da suplementação proteica, porque é o tema do vídeo. É a suplementação proteica e o treinamento resistido, ou treinamento de força, que você conhece popularmente como musculação. Essas duas intervenções, quando elas são feitas juntas, elas conseguem tratar a sarcopenia de uma maneira bastante efetiva. Não só no aumento da massa muscular, mas também da força e do desempenho funcional, a depender do estudo que a gente está falando. Por exemplo, existem estudos, como por exemplo meta-análises, demonstrando que a suplementação proteica associada à musculação consegue aumentar a força muscular e o desempenho funcional, mas não a massa muscular dos idosos. Por um outro lado, existem meta-análises demonstrando que a suplementação proteica associada à musculação consegue melhorar a massa muscular e a força, mas não tanto o desempenho funcional. Mas também tem outros estudos muito interessantes demonstrando que a associação dessas duas intervenções, ou seja, a suplementação proteica mais musculação, consegue melhorar esses três parâmetros que são atingidos pela sarcopenia, ou seja, força muscular, massa muscular e desempenho funcional. No estudo que eu trago para vocês hoje, esse estudo foi publicado por dois pesquisadores tailandeses. Esse estudo foi publicado no ano de 2024, portanto, no ano passado. Eu vou colocar aqui para você ver esse estudo, tá? Foi uma revisão sistemática com meta-análise, publicado na revista Epidemiologia e Saúde em Tradução Livre. Como foi uma revisão sistemática com meta-análise, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram 8 estudos que investigaram o papel da suplementação proteica associada à musculação nos ganhos de massa muscular, força e desempenho funcional em idosos que tinham sarcopenia. Então, como eram 8 estudos, quando juntou os 8 estudos, dava um total aí de 854 participantes idosos com sarcopenia. Como tinham 8 estudos, eles tinham durações variadas, que duravam ali entre 10 semanas, ou seja, 2 meses e meio, até 24 semanas, ou seja, 6 meses. Então, 2 meses e meio a 6 meses de intervenção aí com suplementação proteica associado à musculação. E aí o que é que esses pesquisadores tailandeses verificaram? Que a suplementação proteica associada à musculação causou ganhos significativos na massa muscular e na força muscular desses idosos sarcopênicos. No entanto, não houve alterações no desempenho funcional, que inclusive foi avaliado através do teste de sentar e se levantar da cadeira 5 vezes, que basicamente mede a força muscular dos membros inferiores, e através do teste de velocidade de caminhada. Então veja, você observa esses resultados e diz assim: então a suplementação proteica associada à musculação não é tão efetiva assim para tratar a sarcopenia. Veja, qualquer intervenção, seja nutricional ou associada ao exercício, ou as duas juntas, que você faça para modificar algum componente da sarcopenia, como por exemplo massa muscular, força muscular ou desempenho funcional, se esse componente ele for alterado positivamente, se houver ganho nesse componente, essa intervenção ela é efetiva para tratar a sarcopenia. Você não precisa necessariamente alterar os 3 componentes da sarcopenia. Se isso acontecer, que acontece a depender da intervenção, de como ela foi prescrita, do tempo de intervenção, ótimo. Isso é muito bom para o idoso sarcopênico. No entanto, nem todos os trabalhos verificam alterações nos 3 componentes. Como eu falei anteriormente, existem estudos mostrando que a suplementação proteica associada à musculação consegue aumentar a força muscular e o desempenho funcional, mas não necessariamente a massa muscular. Existem estudos, como meta-análise que eu acabei de mostrar aqui, que a suplementação proteica associada à musculação consegue aumentar a massa muscular e a força, mas não necessariamente o desempenho funcional.
Mas também existem estudos mostrando que esses três componentes que são afetados negativamente pela sarcopenia são alterados de forma positiva com intervenções como, por exemplo, a suplementação proteica associada à musculação. E por que esse estudo não demonstrou alterações positivas no desempenho funcional desses idosos sarcopênicos? Basicamente por três motivos. O primeiro, essa é uma meta-análise pequena, ou seja, colocou apenas 8 estudos. Quando você pega uma meta-análise pequena, o poder estatístico dessa meta-análise é menor, embora ela usou 854 idosos. Quando se juntou esses 8 estudos, deu um total aí de 854 idosos. Mas mesmo assim, é uma meta-análise pequena. O poder estatístico dela é menor para inferir determinadas conclusões. O segundo ponto, os tempos de intervenções foram relativamente curtos. Oscilou ali entre 2 meses e meio até no máximo 6 meses. As intervenções mais curtas, tipo 2 meses e meio, 3 meses, 3 meses e meio, podem ter influenciado os resultados das intervenções mais longas, como por exemplo 6 meses, embora também 6 meses é uma intervenção muito curta. Terceiro ponto, esses idosos treinaram apenas musculação. E aí fica a pergunta, se esses idosos sarcopênicos tivessem feito os exercícios específicos lá da avaliação do desempenho funcional, será que o desempenho funcional deles não teria melhorado com uma significância maior? Ou seja, se eles tivessem feito o exercício de sentar e se levantar da cadeira e exercícios específicos de caminhada, será que o desempenho deles não teria melhorado mais, não teria melhorado de maneira significativa? Fica aí a dúvida, provavelmente também foi isso que aconteceu. Então, junta aí uma meta-análise pequena, tempos de intervenções muito curtos e exercícios não específicos para melhorar o desempenho funcional. Embora a musculação também melhore o desempenho funcional, mas isso não aconteceu nesse estudo aqui. Então vamos aos comentários. Eu sei que não é muito comum você observar um idoso suplementando proteína e treinando musculação. Não é normal, não é comum você ver um idoso balançando a garrafinha de proteína e tomando o seu shake de proteína e frequentando a academia lá treinando força. Isso não é muito hábito dos idosos, mas é preciso entender que essas duas intervenções, a suplementação proteica associada à musculação, são duas intervenções efetivas, não só para prevenir, mas também para tratar a sarcopenia. Entenda que a sarcopenia ela tem vários fatores de risco. 2 deles são exatamente a redução significativa na ingestão de proteínas, que é muito comum no idoso. O idoso ele reduz significativamente a sua ingestão de proteínas por uma série de motivos. Isso colabora para a perda de massa muscular e de força, e quando a coisa vai progredindo, vai chegar à perda no desempenho funcional. Então, quando você faz uma intervenção no sentido de aumentar a ingestão proteica, ou através da alimentação, ou através da suplementação proteica, ele consegue restaurar uma boa parte dessa massa muscular e dessa força muscular. E um outro fator de risco é um comportamento sedentário muito alto, associado à inatividade física. Idosos, além de serem sedentários, eles se envolvem muito pouco em exercícios de força. Então, quando você junta essa baixa ingestão de proteínas com alto comportamento sedentário associado à inatividade física e baixo envolvimento em exercício de força, você tem um ambiente propício para o desenvolvimento da sarcopenia. Então você vai ter perda de massa muscular, perda de força e perda de desempenho funcional. Utilizar essas duas intervenções é uma estratégia eficaz e eficiente para aumentar a força, aumentar a massa muscular e o desempenho funcional desse idoso e, portanto, prevenir e tratar a sarcopenia. Portanto, se você tem um parente idoso com sarcopenia, se você tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um tio ou um tio, se você tem um idoso em casa e esse idoso está com sarcopenia, coloque esse idoso para fazer exercício físico, especificamente musculação. Essa musculação ela não precisa necessariamente ser feita dentro de uma academia. Ela pode ser feita também dentro da academia, mas também pode ser feita em casa, na praça, no parque, na praia ou em qualquer lugar. E claro, também na academia. O bom da academia é que você tem um aparato mais sofisticado de equipamentos e de pesos livres e você consegue progredir com mais facilidade. Mas se o idoso não quer ir para a academia e quer fazer em casa, não tem problema. Se ele quer fazer na praça, também não tem problema nenhum. Ele precisa se envolver em exercício de força. Quanto à suplementação proteica, consulta um bom nutricionista para que a dose de proteína seja adequada para esse idoso através da alimentação ou da suplementação proteica ou das duas formas. E claro, contrate um bom profissional de educação física para que o treinamento seja prescrito de maneira adequada para que esse idoso consiga aumentar força, massa muscular e melhorar o desempenho funcional. A mensagem desse vídeo aqui é muito clara. A suplementação proteica associada à musculação trata de maneira efetiva a sarcopenia nos idosos, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.